ela ainda está ocorrendo e, e é hora de cuidar da saúde, né? Não vamos desleixar, não vamos deixar de seguir as regras da OMS, tá? Hoje vai ser a nossa última aula, né? Vamos falar um pouco ainda sobre questões agrárias, conflitos agrários, paradigmas da questão agrária, agronegócio, capitalismo e entendendo um pouco mais das questões agrárias no Brasil, tá? De forma bem ampla ainda. E vamos ver também alguns aspectos das questões agrárias no território brasileiro, por regiões, região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá? Essa OMS tem que ver na minha cidade, com certeza. Ela está na sua cidade, Thaís. Ela é um órgão, né? E uma entidade mundial e os hospitais, os comércios, eles têm que seguir as regras da OMS, né, para prevenir aí as doenças, né? Enfim, gente, eu vou. Como vocês estão? Estão bem? Estão cansados? Cheguei! E na E Ginel? aí, professor? Como Internet está? tá caindo Tá aqui ruim, toda né? hora. Não, beleza. Se você sair, eu vou. Você vai depois ver no YouTube. Mas aqui também tá chovendo, aqui eu estou em Arraias. Boa noite, Gabriel. Chegando agora aí. Eu estou em Arraias, que também tá chovendo. Tá bom para ficar dormindo, né, na hora de ter aula, mas é hora de trabalhar, né? Senão não recebe. Então, gente, eu posto lá no grupo do WhatsApp para vocês o texto da aula de hoje, tá? Finalizando aqui essa aula, eu vou colocar para vocês os slides dessa aula, bem como eu vou disponibilizar no YouTube para vocês essa aula gravada, tá? Para assistirem quantas vezes quiserem, para tirar as dúvidas, enfim, tá? Quem tiver dúvida aí, depois pode colocar no chat do YouTube ou no WhatsApp, enfim, tá? E espero que esteja tudo bem. Vamos finalizar nossa disciplina hoje, tá? Depois, no final, antes de encerrar, eu vou encerrar às 9 horas, mas antes disso, eu vou querer que vocês falem o que aprenderam na disciplina, o que faltou, né? Enfim, tá? E é uma forma também de avaliação, tudo bem? Tô animado aí, né, Marília? Vou fazer aqui a apresentação. Pessoal, estão vendo aí o slide? Vai aparecer aí, tem uma telinha. Está apresentando a minha tela. Estão vendo o slide aí? Por favor, coloca no chat aí. Tá assim, ó, Estado, sociedade, questões agrárias. E tem aí o tema da aula: paradigmas, políticas públicas e modelos de desenvolvimento para o campo brasileiro. Estão vendo aí? Sim, né? Beleza, então. Essa é a nossa aula que está finalizando. Vamos falar hoje, pessoal, um pouquinho mais as questões agrárias, entendendo dois paradigmas, tá? Vamos entender o que é um paradigma, a função das políticas públicas para o campo e entender os modelos de desenvolvimento voltados para o campo brasileiro, tá? Qualquer dúvida pode passar aí questões ou os questionamentos para o meu e-mail, tá? cassio@meio.ft.edu.br. Então, pessoal, vamos trabalhar hoje com o seguinte texto: paradigmas, políticas públicas e modelos de desenvolvimento para o campo brasileiro, tá? Esse autor desse texto, gente, é um geógrafo chamado Bernardo Mansano, ficou errado aí, é Mansano Fernandes. Ele é professor da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp. É um autor referência nos estudos agrários, né? Um autor aí que se debruça, que se preocupa em entender os conflitos agrários no Brasil, né? Uma referência.
Então, quando eu vou falar sobre questões agrárias, ele é um dos autores basilares, que vai me dar base para entender as políticas públicas no campo, para entender os conflitos agrários no campo, bem como entender os modelos de desenvolvimento para o campo brasileiro. Gente, primeiramente, nós vimos que o nosso modelo de desenvolvimento é o modelo voltado para o sistema capitalista, né? Um sistema que visa o lucro, visa a produção em grande escala, visa a dominação territorial. Mas como ela faz isso? Como ela conquistou? Gente, o capitalismo é um sistema que ganhou força a partir da Revolução Industrial. Então, ele impulsionou a produção agrária, ele impulsionou a produção agrícola, principalmente na Europa. Mas, principalmente, ele funcionou com que os países pobres fossem um território que servisse de mão de obra barata, bem como de território para explorar os recursos naturais. A Ásia, a África e a América Latina, Travou. travou? E aí, o Brasil e também a América Latina foi também um território voltado para um local que servisse apenas de território para as explorações, voltada para o sistema capitalista. Sistema esse que é cruel. Nós temos um autor na geografia chamado Milton Santos. Ele afirma que o capitalismo e a globalização ela é perversa, porque ela não quer saber quem é pobre. Ela quer expropriar, ela quer expulsar, ela quer produzir. É esse sistema voltado para o capitalismo atual. Ele é cruel, né? Ele vive a partir dos conflitos, ele vive a partir dos problemas sociais, tá? Pessoal, estão me ouvindo? Se estiver ouvindo, pode colocar no chat, tá? Que eu paro aqui e volto, tá? Então, nós vamos ver hoje, pessoal, entendendo primeiro o que é um paradigma, gente. Paradigma é uma ideia, é um conceito, tá? Na verdade, voltando aqui um pouco, né? Entendendo que os paradigmas da questão agrária e do capitalismo agrário tratam os problemas da diferenciação e da expropriação do campesinato. Gente, o que é expropriar? Expropriar é expulsar. O que o capitalismo faz com o homem do campo? Ele deixa lá quietinho, deixa ele produzir em paz? Não. Ele quer expulsar esse homem do campo para o quê? Para territorializar, para dominar o território, para colocar a produção naquele que vai dar lucro para ele. Ele não quer saber se não está preocupado com um pequeno trabalhador rural, uma pequena trabalhadora rural. Ele quer dominar o território para fazer a sua expansão. E eu vejo claramente isso no Tocantins. Tocantins é um estado onde está ganhando força a dominação da soja. Então, expulsa comunidades quilombolas, expulsa campesinos, expulsa trabalhadores rurais, expulsa o homem do campo e a mulher do campo. Para quê? Para colocar no campo os paradigmas do capitalismo, porque é o que dá lucro, né? Para um grupo pequeno que domina o capitalismo, né? Mas aí, do outro lado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a população rural lutando, resistindo contra as forças desse capital. Gente, quando eu falo capital, o que vocês lembram para o capital? Só dinheiro? Não, são as estratégias que o capitalismo utiliza, que as empresas utilizam, que o Estado utiliza para dominar a população. Então, o capital é um termo muito amplo, tá? E vai ter a disputa ligada à dominação do agronegócio, da agricultura familiar contra o campesino, tá? Nós vimos também na última aula que esses problemas de querer produzir, de querer igualdade, ele vem de um processo chamado de desigualdade social, né? A desigualdade social é resultado do desenvolvimento do capitalismo.
E nessa questão aqui é principalmente uma questão voltada à dominação do agronegócio. Aí eu vejo claramente na Globo falando assim: ah, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Mas é tudo para quem? Para o grande produtor, pequeno produtor, porque o pequeno produtor não está tendo benefício nenhum com isso, né? Ele não está tendo auxílio nenhum, está tendo prejuízo, né? Porque ele tem que combater com os, ele tem que combater o sistema contra o capitalismo, tá? Então, resumindo, o capitalismo ele provoca desigualdades sociais, né? Então, qual o modelo atual que quer empregar na sociedade, no campo? O modelo do agronegócios ou do agrobusiness, né? Que são empresas europeias, empresas americanas que visam dominar esse território, né? Porque ela tem dinheiro. E aí, nós vamos ver o Bernardo Mansano Fernandes, né? Ele vai afirmar que é possível ter uma perspectiva revolucionária. Ele afirma que é possível um outro mundo possível, mas esse outro mundo possível é possível ser construído? É, mas primeiro aí tem que combater a hegemonia do capitalismo, gente. O que é hegemonia do capitalismo? Né? Hegemonia é poder, é hierarquia, é comando, né? Então, tem que combater as facetas, o poder do capitalismo, né? Eu defendo, sabe quem? Eu defendo o candidato, eu defendo o trabalhador pobre, aquele que está lá na feira, todo dia, ou todo final de semana, vendendo o que ele produz na sua fazenda ali, na sua propriedade. Ou seja, eu vou defender esse pequeno trabalhador rural que vive com mazelas sociais. Eu não vou defender as grandes empresas, não. As grandes empresas só querem lucro. Então, um pequeno de empresas. Eu vou defender quem? Aquele trabalhador, a trabalhadora que vive da criação de galinhas, criação de porcos, que produzem um pequeno queijo para vender na feira da sua cidade, ou vender o mel lá na sua porta da sua casa. Aqui, minhas Arraias, minhas vizinhas aqui, elas vendem feijão. Feijão é um modo de arroz, é um de é uma pequena produção de alface, é um doce que elas fazem. Eu vou defender esse trabalho. É esse que depende do que ele vender por dia que vai alimentar. Então, é acreditado, né? Ele vende durante o dia para comer mais café no outro dia, né? Com a venda daquilo que ele vendeu. Então, eu vou defender esse trabalhador pequeno, né? Não dá para defender as grandes empresas. As grandes empresas elas querem dominar, tá? E aí o Bernardo Mansell vai criar uma conflitualidade, né? Por quê? O capitalismo ele vai criar um conflito contra o campesinato. O campesinato vai incluir os trabalhadores, trabalhadoras. E aí, nessa disputa, vai ter conflitos. Entre, quais conflitos? Entre dois modelos de desenvolvimento. De um lado, o campesinato, de outro lado, o agronegócio. Eu pergunto, o capitalismo defende quem? O campesinato, o trabalhador, o agronegócio? O agronegócio. Ele quer o quê? Ele quer lucro, ele quer produção. Na pandemia foi claramente isso. A produção não parou, a produção aumentou. Nós tivemos 2020 dos anos que mais produziu commodities, ou seja, soja, eucalipto, algodão, feijão para exportar para outros países, né? Enquanto aqui trabalhadores estão passando fome, não recebia auxílio emergencial. Então, o Bernardo Mansell vai criar o debate paradigmático, que é entender as políticas públicas. Eu pergunto, quais políticas públicas foram criadas para atender ao campesinato, ao trabalhador? Poucas ou quase nenhuma. Já para o agronegócio, criou-se toda uma estratégia, criou todo assim um mecanismo para não deixar a economia do Brasil cair. É esse o governo
nós temos. É só o governo atual? Não. Isso é histórico. O problema das questões agrárias no Brasil são questões históricas, são questões que perpassam os governos, né? Perpassa todo o Estado. Esse é o problema. E aí, eu venho trazer para você agora o que é um paradigma. Eu falei assim, ó, nós temos então dois paradigmas. Nós temos o paradigma do capitalismo agrário e temos o paradigma da questão agrária. São duas coisas diferentes. Repetindo, nós temos o capitalismo da questão agrária, nós temos o paradigma da questão agrária. Capitalismo de um lado, questão agrária de outro. A pergunta é, o que é um paradigma? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui para vocês no chat. O que é um paradigma? Aí eu coloco assim, o conceito de paradigma é uma referência para analisarmos melhor os pensamentos, as políticas e os territórios que são produzidos pelas ações de diferentes instituições no desenvolvimento da agricultura. Então, paradigma é um conceito que vai me ajudar a identificar os modelos de desenvolvimento no campo. Nesse caso aqui agora em estudo, né? Nós estamos vendo o campo, o rural, o agrário, tá? Então, paradigmas são visões de mundo, são construções mentais, né, que o ser humano cria para entender as disputas territoriais, né? Porque eu estou ali, eu estou disputando um território. A pergunta é, o que tem nesse território que faz com que eu dispute ele? Dinheiro tem valor de mercadoria. A terra, para o capitalismo, é vista como terra de trabalho, que eu vou ali produzir um pouquinho só? Não. A terra, para o capitalismo, é visto como lucro. Né? As empresas veem o capitalismo como tanto de lucro. Não quer saber se não, ele quer saber que ele vai produzir soja e vai vender lá para o sul da China, ou os países europeus, ou os países aqui do norte da América, Estados Unidos e Canadá. Ele quer isso. Ele quer saber que ele vai vir para o Tocantins, vai pegar todas essas terras, vai utilizar agrotóxicos, vai produzir, vai vender. Antes ele ficou para trás, né? Aí nós vemos claramente que o Tocantins é um estado pobre, né? São populações pobres. Então, o tema vem para dominar. Então, o paradigma, né, representa o quê? Ideologias. Nós temos as ideologias do capitalismo agrário e da questão agrária, né? São interesses diferentes, são desejos diferentes e temos objetivos diferentes. A pergunta é, quais políticas foram criadas para o pobre, trabalhador pobre? Quais políticas foram criadas para atender a dominar o capitalismo? Né? Então, o paradigma é para entender a estrutura, né? Mas é normal, não é normal não. Alguém ali está criando, induzindo, né? Tudo, pessoal, é política. Isso é política. Isso é uma política agrária, né? A pergunta é, a nossa política, ela está incluindo o trabalhador pobre ou está excluindo o trabalhador pobre? Né? Nós vivemos política ao tempo todo. Então, o paradigma vai utilizar o quê? Ele vai selecionar um conjunto de fatores para analisar. Vai ver os recursos que aquele território tem, os indicadores, dados, informações. Vai analisar a história e vai definir politicamente o resultado que esse território pode demandar. Tá? Então, paradigma é um conceito para entender esse uso do território, esse uso do campo, esse uso do agrário. Tá? Então, nas leituras sobre desenvolvimento e as transformações da agricultura, nos temos nos problemas e soluções criadas pelas relações sociais, na produção de diferentes espaços e territórios.
Essas leituras paradigmáticas têm influências na elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura, definindo a aplicação de recursos em determinadas regiões, territórios, setores, culturas e instituições. Então aqui, gente, ó, olha o que ele fala, né? De acordo com o tipo de paradigma que eu vou adotar, eu vou escolher um tipo de desenvolvimento, tá? Eu vou querer desenvolver, ajudar as empresas, ou vou querer contribuir para aquele trabalhador pobre. Nós vemos claramente que a nossa política, desde lá da criação do Estatuto da Terra, da Lei de Terra, é beneficiada para atender a oligarquia. Eu falei isso na última aula. Atender a um grupo de fazendeiros, a um grupo de políticos. Nunca houve no Brasil, enfatizando, reforma agrária. Por quê? Porque a nossa política da agricultura, da pecuária, ela tem interesses. Ela tem pessoas por trás dela voltada para atender a um grupo pequeno. Aí entra a corrupção, entra o sistema de exclusão, né? E por isso no Brasil nunca houve uma reforma agrária. E digo mais, não há interesse das políticas agrárias de ter no Brasil uma reforma agrária. Por quê? Porque estaria distribuindo poder. Eu estaria colocando poder na mão do pequeno produtor. E o sojicultor, o latifundiário, ele não vai querer esse domínio, não vai querer perder a sua ganância, o seu poder. Nós vemos claramente aí que o Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Maranhão, apresenta dados alarmantes, conflitos por terra. Porque vai estar ali o latifundiário matando o trabalhador pobre, trabalhador. Mas por quê? Por interesses extremamente capitalistas, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, repetir mais uma vez, os dois paradigmas. Estão vendo aí? Nós temos aqui, ó, paradigma da questão agrária. É o primeiro aqui, ó. E temos o paradigma do capitalismo agrário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, estão ouvindo? Tá tudo ok aí? Por favor, alguém coloque no chat. Tá tudo bem? Tá ouvindo então, né? Beleza. Então, nós temos dois paradigmas, né? É um paradigma de um lado e paradigma de outro. Eu tenho aí o paradigma da questão agrária. O que ele quer? Ele afirma que deve ser uma luta de classes. Luta de classes. Já o outro do lado aí, ó, o paradigma do capitalismo agrário, para ele não deve existir questão agrária. Eles afirmam que deve acabar com o campesinato, com os trabalhadores. O capitalismo agrário, ele adota o agronegócio como único modelo de produção. Então, para ele, ou tem um agronegócio, ou tem um capitalismo, ou não tem nada. Ele adota o agricultor familiar, ou seja, né, deve acabar com o campesinato e deve se integrar o trabalhador pobre ao sistema do agronegócio. A pergunta é, vai dar certo? Não vai. Eu lembro bem que agora, que em 2018, se acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Qual o intuito? O agronegócio brasileiro queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. A pergunta é, por quê? Por que queriam acabar com o Ministério do Meio Ambiente no Brasil? Tá claro isso. É porque se eu tenho um Ministério do Meio Ambiente, ele vai me impedir de explorar algumas propriedades, algum território.
Se eu não tenho o Ministério do Meio Ambiente, eu fico mais livre para quê? Para dominar esse território. É isso que o agronegócio quer. O agronegócio é o grande culpado, um dos grandes culpados por aumentar as queimadas no Pantanal. Vindo claramente nos meses atrás que o Pantanal estava em chamas, bem como a região, o território amazônico. Mas por quê? E olha que tem o Ministério do Meio Ambiente. Mas eu vou agora aqui falar uma coisa para vocês. Nós temos lá o Ricardo Salles, que é o quê? É o ministro do Meio Ambiente, que ele está do lado de quem? Do trabalhador pobre? Não. Ele está do lado do agronegócio, está do lado do capitalismo. Então, para ele, não tem que preservar a natureza, meio ambiente. Para ele, isso é balela. Então, o agronegócio tem apoio, sabe de quem? Do Estado. O agronegócio tem apoio dos políticos, dos prefeitos, governadores, presidente, para expandir a sua produção. Então, por isso que o Brasil passa atualmente por altas demandas, por altos conflitos agrários. Ou seja, porque esse modelo do capitalismo atual, ele vive a partir de contradições, ele vive a partir de conflitos, conflitos para atender a um sistema, né? Um sistema produtivo. Já do outro lado, eu vou ter o quê? O paradigma da questão agrária, que eu vou ter a população pobre, eu vou ter aí um modelo que visa não o agronegócio, um modelo que visa, sabe o quê? A autonomia do campesinato. Aí eu pergunto, o que é a autonomia do campesinato? É uma autonomia da qual o trabalhador ele vai ter as condições, ele vai ter as possibilidades de produzir. Aí entra o assentamento rural. Beleza, ganhei ali a minha terra. Mas não tem estrada para chegar no meu território, não tem um veículo do ônibus para buscar os meus filhos para estudar na escola do campo, não tenho crédito financeiro para construir o meu curral, não tenho crédito nem apoio de ninguém para cultivar ali uma pequena roça de arroz, de milho, não tenho. Não tenho apoio de ninguém. Por quê? Isso não é a autonomia que o governo quer. O Estado, ele quer a autonomia do negócio. Mas lembre-se que, na nossa mesa, os nossos produtos advêm da autonomia camponesa. Vem do trabalhador pobre, que está ali todo dia, quando 6 da manhã, 5 da manhã, para tirar o leite da vaca para nossas mesas. Para plantar uma pequena local de mandioca, de farinha, para fazer farinha, enfim. Então, a autonomia camponesa é o que não tem no Brasil atualmente. E há forças, há movimentos para não se ter uma autonomia camponesa. Gente, entra aqui também a aluno de classe, sabe o quê? A necessidade de ter no campo escolas do campo e no campo. Uma escola no campo que atende aos trabalhadoras que moram no campo. Vemos claramente, gente, que as escolas do campo são sucateadas. As condições são precárias. Eu priorizo o espaço urbano, priorizo a cidade, porém não viso. Para mim, pouco importa se a questão agrária está sendo feita no campo. Eu valorizo a cidade, valorizo a escola do campo, a escola da cidade, mas o campo é esquecido. Não dá, tá lá. Se sobrar na cidade, aí que eu vou pensar no campo e olhe lá. Esses são os problemas sociais que o campo enfrenta. Esses são problemas históricos que o campo enfrenta. Vocês colocaram assim, escolas do campo são fechadas no Brasil. Vocês vão ver um alarde de escolas fechadas. Por quê? Não há interesse de dar autonomia para o trabalhador camponês. Então, esse é um problema histórico, é um problema estrutural que o Brasil passa, né?
e está se ganhando força cada vez mais. Esse é o problema. No Brasil, não existe autonomia camponesa. Pessoal, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui o chat. Beleza, Douglas, você tá me ouvindo, né? Deve estar. Então, gente, ó, esses são os dois paradigmas que existem. Paradigma do questão agrária e paradigma do capitalismo agrário. São duas coisas diferentes. De um lado tem o agronegócio, de outro eu quero a autonomia do camponês. De um lado tem uma luta pela terra, a luta de classes, né? Eles visam o quê? Eles visam uma equidade, né? Nós vemos o que acontece aqui. O paradigma do capitalismo agrário, o que eles fazem com a questão agrária? Eles querem a força do trabalhador para alimentar o agronegócio. Então, quem está no agronegócio é o trabalhador pobre, que tem que trabalhar para fortalecer a economia do grande capital, né? Nesse caso aqui, a economia do capitalismo. Eu tenho aqui, gente, uma imagem que mostra os dois paradigmas, né? Eu tenho um paradigma da questão agrária, chamado PQA, e tenho um paradigma da questão do capitalismo agrário, chamado PCA, né? No capitalismo agrário, eu vou ter o quê? As grandes empresas. Eu vou ter as empresas do agronegócio, eu vou ter a Monsanto, a BAG, eu vou ter empresas que querem alimentar o seu lucro. De outro lado, no paradigma da questão agrária, eu vou ter o quê? Eu vou ter os trabalhadores, trabalhadoras, eu vou ter os movimentos sociais que, no combate, tenta lutar pela terra. Quando eu falo assim, lutar pela terra, o que é isso? A gente lutar pela terra é ter a terra, mas ter a terra e ter condições para dela sobreviver. É ter as possibilidades de ter uma vida digna, né? Tendo água potável, tendo uma casa confortável, tendo água para os animais, tendo condições financeiras de sobrevivência, né? É isso que eu falo quando é luta pela terra. Aí eu tenho aqui, ó, paradigma da questão agrária. O que é? Paradigma da questão agrária tem como ponto de partida as lutas de classes. Gente, isso aqui, quem trabalhou muito em luta de classes foi o chamado, o teórico referência ao Marx. Ou seja, ele lá na Revolução Industrial escreveu livros, escreveu Grande Capital, que a nossa sociedade ela é pautada por sociedades de classes, né? Tendo as classes subalternas, que vão trabalhar para enriquecer os grandes empresários, os bancários, os políticos, né? Então, o paradigma da questão agrária, ele busca explicar as disputas territoriais, né? Território lembra poder e suas conflitualidades na defesa de modelos de desenvolvimento que viabilizem a autonomia dos camponeses. Entende que os problemas agrários eles fazem parte da estrutura do capitalismo, de modo que a luta contra o capitalismo é a perspectiva da construção de uma outra sociedade. Então, lá no início, ele fala com o Fernandes, né, que é o autor do texto, que um outro mundo é possível. Aí, beleza. Um outro mundo é possível como? No combate ao sistema capitalista de produção. Eu tenho que combater o capitalismo. Aí a pergunta é: vai acabar o capitalismo? Não vai. Eu tenho que procurar formas, procurar
estratégias para que, dentro do sistema capitalista, eu possa viver. Eu possa reproduzir a minha vida. Eu possa ter condições de trabalho, de vida digna, né? Aí fala assim, primeiro eu vou acabar com o capitalismo. Não vai acabar. O capitalismo não vai acabar. Eu tenho que procurar estratégias nesse sistema de exclusão para conseguir sobreviver. Tá? Aí sim, um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível com equidade, igualdade social, com respeito, com condições de sobrevivência. Né? Isso é o mundo possível para o Fernandes, o autor do texto. E esse é o capitalismo da questão agrária, chamado PQA. O outro é o paradigma do capitalismo agrário. Se tiver capitalismo aqui, ó, já pode saber que não é boa coisa. Né? Pode saber que tem algo por trás aí. Há uma ideologia, há um produtivismo. Não é produzir para ter a população pobre, a população que passa fome. Há um sistema voltado para expropriar, para segregar, para excluir. É isso que o capitalismo agrário quer. Capitalismo agrário adota como modelo no Brasil agronegócio. Né? Aí fala assim, o Abromavai, né? Que é um autor também da geografia. Para o paradigma do capitalismo agrário, as desigualdades geradas pelas relações capitalistas são um problema conjuntural e pode ser superado por meio de políticas que possibilitem a integração do campesino agricultor de base familiar ao mercado capitalista. O que ele quer fazer, gente? Ele quer trazer o trabalhador campesino para dentro do capitalismo. Um discurso de quê? Não, aqui ele vai conseguir produzir. Ele não consegue produzir porque ele não está nesse sistema capitalista. Vem para cá, que aqui é tudo perfeito. No capitalismo, todo mundo ganha de forma igual. Mentira. O capitalismo é um sistema que visa a desigualdade social, né? Então, aqui há uma ideologia, há um paradigma. Paradigma de que todos aqui vão ganhar, lucrar. E não é isso. O capitalismo, ele vive da segregação, ele vive da desigualdade social. Nessa lógica, campesinato e capital compõem o mesmo espaço político, fazendo parte de uma totalidade, que é a sociedade capitalista, né? Que não diferencia, porque a luta de classes não é elemento desse paradigma. Ou seja, a luta de classes, né, para ele deve se acabar. Então, claramente que a leitura do que é o paradigma do capitalismo agrário e da questão agrária. Esse aqui da tela é aquele que visa a produtividade ou lucro. Em síntese, para o paradigma da questão agrária, o problema está no capitalismo. E para o paradigma do capitalismo agrário, o problema está no campesinato. Então, para o trabalhador pobre, o problema está onde? E para o capitalismo, onde está o problema? Né? Um colocando a culpa no outro. Mas nesse caso aqui, de fato, o capitalismo na questão agrária, ele é o grande problema aí que impede com que o capitalismo agrário, que impede com que o trabalhador agrário ele consiga sobreviver. Aqui tem algumas organizações que elas influenciam e estão diretamente ligadas às questões agrárias no Brasil. Eu tenho aí, ó, a Associação Brasileira de Agronegócio, chamada ABAG. Temos também a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, CNA. E também tem as organizações camponesas, né? Aquelas que estão preocupadas com a luta pela terra, que é a Via Campesina, ela é formada pelo MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Movimento dos Antigiros por Barragens, MAB, Movimento das Mulheres Camponesas e Comissão Parceira da Terra, CPT. Temos também a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, e a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, FETRAF, né? São entidades preocupadas aí com as ciências agrárias no Brasil. Tá? Inclusive, a CPT é ligada
porque no século passado, 70 em diante, ela realizou cursos de formação para o trabalhador pobre. Por exemplo, no sul do Pará, ela teve uma atuação muito grande, bem como Tocantins também, Goiás também teve. O que ela fazia? Ela criava cursos para a capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras pobres. Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, eu identifiquei que a CPT realizou cursos na área da agricultura, na área da apicultura, cursos de formação política, realizava cursos da agroecologia. O que é agroecologia? São técnicas que ela tinha formações, ela conseguia formar o trabalhador, né? Ou seja, isso é luta pela terra. Por que luta pela terra? Porque tem a terra, mas também tem formações. Mas a coisa, se eu tiver um caderno, não tiver aula, não vai adiantar nada. Se eu tiver um caderno, não tiver um livro, não vai adiantar nada, né? Porque o livro, o professor, ele vai me conduzir na minha formação. E assim a CPT, o MST são entidades, são movimentos preocupados com o trabalhador e trabalhadora do campo, tá? Uma das marcas fortes dos dois paradigmas é a compreensão de que o agronegócio e o campesinato, a agricultura familiar, para as organizações do agronegócio e para o Ministério da Agricultura, o agronegócio é uma totalidade composta pelos sistemas agrícola, pecuário, industrial, mercantil, financeiro e tecnológico, que contém todos os agricultores capitalistas e não capitalistas, grandes e pequenos, o agronegócio e agronegócio. Olha aqui, gente, aqui ele vai especificar os aspectos ligados aí ao agronegócio, pessoal. Beleza. O agronegócio, ele vive sozinho? Não, gente. Ele vai ter aquele que vai financiar, ele vai precisar, sabe o que também? Vai precisar de um território, vai depender também da indústria, tá? O agronegócio depende de todo o mercado, depende também de quê também? Do financiamento e também, e principalmente dos recursos tecnológicos. Por quê? O agronegócio, ele pauta aqui também na modernidade, ele da produção em grande escala. Mas como ele vai produzir em grande escala? Ele vai ter que precisar de recursos modernos, máquinas potentes, vai precisar de. Vai precisar, por exemplo, de máquinas modernas, de fertilizantes que tenham potencial agrícola para produzir, ele não quer perder a produtividade. Então, é um aparato para que o agronegócio ele ganhe um domínio, né? Ele vai para um sistema agrícola, né, intensivo, quer produzir, quer vender. Ele vai depender também do apoio político também, das empresas, da indústria que vai produzir o material, do mercado consumir esse produto, né? Porque só há uma comercialização porque é uma produção mercantil e também a produção tecnológica, né? Por exemplo, né? Já viram, eu falei para vocês aqui a aula passada, que na Revolução Verde houve uma produção de mercadorias. Por quê? Estados Unidos criando todo um arcabouço tecnológico para vender para os países pobres. O Brasil comprou? Comprou, mas quem comprou? Os capitalistas, os latifundiários. O trabalhador pobre continua naquele sistema ainda fraco, sistema lento, porque não tinha apoio. Ele tem apoio, tem um financiamento do banco para produzir. Tá? Por exemplo, eu vou falar no Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, são bancos criados justamente para financiar o agronegócio no Brasil. Né? Na Amazônia que nós temos o Banco do Baza, ou o Banco da Amazônia, né, que faz os financiamentos, oferece creditícios agrícolas, ou seja, financiamento para produzir, para construir a cerca, para construir o curral, para construir todo o sistema ali do campo. Né? E, sobretudo, voltada para o financiamento político também. Né? Aí fala assim, ah, tá, por que nós temos um poder, por que colocaram num poder um político como Bolsonaro? Sabe por quê?
Porque é interessante para as empresas ter no poder um representante que esteja do lado do agronegócio, do capitalismo, das corporações, das empresas. Por que não colocar na presidência do Brasil, colocar no governador do estado, da minha cidade um prefeito que é indígena, que é quilombola? Porque não há interesse. Então, eu coloco no poder um homem, um sujeito, que vai atender ao sistema da indústria. É por isso que nós temos raramente aí no poder indígenas, quilombolas, trabalhadores, trabalhadoras rurais, né? Então, pessoal, o agronegócio é um sistema de corporações capitalistas. Ou seja, ele visa o conjunto desses temas. Ele visa a produção de commodities. E o que são commodities? É aquilo produzido em grande escala. No Brasil vai ter o quê? Vai ter a soja disparada, vai ter o café, vai ter a laranja, vai ter, enfim, produtos que têm um alto valor no mercado, como a produção de carne, a produção de lavouras, a comercialização também de produtos ligados aos minerais, como ferro, como a bauxita, como ouro, enfim, tá? Mas, pessoal, no Brasil, hoje pode ser o quê? O sistema do monocultivo, ou seja, da soja principalmente. Então, produz um sistema produtivo só. Não quer saber se a população tem que comer arroz, feijão? Não. Produz só um. E produz um produto só em grande escala. Já no sistema do capitalismo, do sistema agrário, do campo, né, a escala ela é pequena. Na pequena propriedade, eu tenho produções diversas, que vai entender ali a região onde eu moro, a região vizinha apenas. Vocês com certeza têm parentes ou moram na zona rural que vendem produtos para o seu consumo. Então, um pouquinho de doce, um pouquinho de queijo, laranja, limão, hortaliças, vende ali umas cabeças de gado, mas em pequena escala. O capitalismo que alimenta o negócio, ele quer produtividade. Ele tem outra lógica de produtividade, né? Enfim. E aí, pessoal, eu tenho também, dentro do sistema capitalista, o agronegócio, pessoal, tá? E que pauta também a agricultura familiar. Aí fala assim, a agricultura familiar, ela está beneficiando quem? Né, pessoal? Ela surge um termo americano, que ela vai considerar a agricultura familiar as pessoas que administram e trabalham com a mão de obra da própria família, tá? Então, tem uma propriedade, na minha família ali eu vou ter diversos membros que vão colaborar para a produção familiar, né? Lembrando que a propriedade que considera-se como agricultura familiar não pode ter mais de 4 módulos fiscais, né? Que é um sistema aí para definir os tamanhos das propriedades, né? E ele visa a produção a partir do seio da família. Geralmente ele tem um homem, né, que vai comandar todo o seio familiar. Tá? Então, aí do capital, ele quer o quê? Ele beneficia o agronegócio, tá? Ele quer afirmar que o agronegócio é a única forma de sobreviver, né? Então, esquece classes sociais, esquece populações pobres, tá? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Pode colocar no chat aí alguma questão para eu responder. Fica à vontade, tá? Dalila, Douglas, Eliezer, Laodiceia, Maria Santana, Noginel, Olívia, Pedro, Railton, Sara, tá? Pode colocar a questão aí no chat. Então, voltando para cá, pessoal. Tá vendo esse gráfico aí? Eu tenho aí um gráfico, gente, que mostra os conflitos no campo no Brasil. Não dá para ver muito bem aqui, mas depois vocês vão ver com calma esse gráfico, gente.
Eu tenho aí ó, o gráfico no governo Dilma, foi de 2010 a 2016. Tem um gráfico do governo Temer, aí 2017, 2017, né? Que o Temer assumiu. E depois tem um gráfico do governo Bolsonaro. Gente, o que aconteceu? Diminuiu os conflitos no Brasil? Está diminuindo, será? Não, gente. Até 2019, aumentou, pessoal, só no governo Bolsonaro, 23% dos conflitos no campo do Brasil, gente. Aumentou absurdamente. Mas por quê? Porque Dilma, eu tinha uma trabalhadora que era voltada para atender ela tinha outra visão de governo que ia votar mais para o pobre. Já o discurso do atual presidente, que é o Bolsonaro, ele visa o quê? Ele visa atender as grandes corporações. Então, por isso que aumenta no campo os conflitos no campo no Brasil. Não é que surgiu, é que intensificou os problemas sociais. Por quê? Ele afirma que quilombola é vagabundo, ele afirma que a universidade só faz balbúrdia, que na universidade ninguém estuda, que quem estuda na faculdade federal é vagabundo. São os tempos dele. Ele não prioriza as comunidades tradicionais. Nós estamos num curso que tem muitos quilombolas, muitos indígenas. Então, o governo atual não está preocupado nem com as questões tradicionais. Um trabalhador pobre, porque ele é pobre porque ele quer. Não, é por falta de condições que não consegue a sua ascensão social, né? Alimentação de qualidade, alimentação saudável. Esses são os problemas que o Brasil ele enfrenta. Tá? Então, aumentou e vem aumentando consideravelmente os conflitos no campo no Brasil. Tá, pessoal? Mas a pergunta é: que conflitos são esses? São ligados a que esses conflitos aí, gente? É conflito por terra, é assassinato, é disputa por território, disputa por água, conflitos indígenas, conflitos com quilombolas, tá? Com ribeirinhos. Por isso aí demonstra o aumento de conflitos no campo no Brasil. E vai aumentar cada vez mais. Tá? Por exemplo, aqui não mostra os conflitos ligados aí ao desmatamento na Amazônia, nem em Pantanal. Né? Então é um conflito muito grave que está aumentando. Aqui, pessoal, uns dados também do Brasil de 2008 a 2017, em direção aí, né? Ou seja, que não é algo recente, é algo que está aumentando consideravelmente. Por quê? Porque não há uma política de reforma agrária no Brasil. Não há uma política preocupada com a autonomia do camponês, trabalhador, né? Nós temos no nosso curso muitos trabalhadores rurais, trabalhadores que saem das suas casas, vão para a universidade com seus filhos para tentar a ascensão social. Através do quê? Dos estudos. É fácil? Não é fácil. Mas uma das formas da população do campo conseguir melhorar de vida é estudando. Então, eles são obrigados a sair da sua família, a ir para a universidade, estudar, ficar ali meses na universidade, né, em condições precárias, para ter uma condição de vida melhor. Então, isso é grave, tá? Aqui também uma notícia, pessoal, desse ano já, né? Aliás, de 2020 mesmo, né? De abril. Aí fala assim, no Brasil, de fato, esse site, né? Com Bolsonaro, o número de conflitos no campo é o maior dos últimos anos. Aí fala assim, dados de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, aponta também o maior número de assassinatos de indígenas no período. Então, aumentou o número de trabalhadores indígenas, né? Que mulheres indígenas sendo atingidas e assassinadas. Quem fala isso, eu faço análise apenas. Tá? Não sei o que inventar esses dados ainda, são dados registrados, confiáveis. São pesquisas que mostram esses conflitos territoriais, tá? Com indígenas principalmente. Tá?
E aqui eu trago um dado também, em 2017, dos conflitos no Tocantins. Temos aí, em 2016, 105 ocorrências, 2015, 34 ocorrências. Das 99 ocorrências de conflitos por terra, 11 envolviam retomada de terra, aquelas pessoas que estavam tentando voltar para suas terras. 88, 86 foram despejos, teve 2 acampamentos, teve 9 prisões, teve 11 agressões físicas, teve 7 ameaças de morte, teve 3 assassinatos no Tocantins em 2017. E também tentativa de assassinato. Isso é o que foi registrado, né? A gente tem muitos dados que são omitidos, né? Omite os dados, porque com medo, a pessoa fica com medo de dar, né? Esses dados. Então, os dados aqui, eles são muito maiores do que demonstra aqui. Os dados revela o Tocantins, os conflitos sagrados do Tocantins. Mas aquilo que a pessoa foi lá e registrou. E aquilo que não foi registrado, né? Aquelas pessoas que morreram não puderam nem registrar, né? Não foram nem mapeadas. Esse é o problema do Brasil também, tá? Agora eu vou parar um pouquinho aqui, agora eu volto para cá, tá? Perguntas aqui. Noginel, só que a industrialização tem tomado cada vez mais o emprego dos pobres. Sim, Noginel, esse é um problema que o Brasil vem passando também, né? Não é um problema só da industrialização. Nós temos outros modelos também de emprego, né? Eu entendo quando você fala assim que tomou o emprego dos pobres, porque a indústria hoje ela é moderna, né? Ela visa uma produtividade, ela visa uma produção em grande escala. Então é melhor substituir a máquina do que ter um homem, né? Mas o problema aqui não é só esse, não. O problema vai muito mais além do que isso, né? É oferecer condições para o trabalhador sobreviver. Estudar, oferecer emprego, gente. Enfim, é um termo muito mais amplo, né? Aumentou o desemprego porque a máquina tomou espaço de não sei quantos anos. Perfeito também, né? Isso aí, não explica o que o Brasil passou e passa atualmente também, que é o rural, né? Onde a população do campo ela foi obrigada a migrar para a cidade. Chegou na cidade e deparou com o quê? Deparou com condições mais precárias ainda, né? Foi para a indústria, trabalhava ali várias horas por dia, sem um mínimo de condições de trabalho, né? Isso também é um grande agravo que o Brasil passa, né? A gente coloca assim, o capitalismo aumentando cada dia e o desemprego junto. Os ciscos enriquecendo cada vez mais e o pobre perdendo até o pouco que tem. Perfeito. O problema é a pessoa fala assim, eu falo mal do Bolsonaro. Fala sim, porque eu tenho leitura para falar mal dele, né? Eu falo mal no sentido de fazer uma análise crítica. Eu estou aqui para defender o trabalhador pobre, os pais vieram da roça, meus avós vieram da roça, então entenda a luta que eles passam. Né? Não tem apoio nenhum. E falo crítica a qualquer pessoa também, né? A Douglas fala assim, por que os presidentes não reparam tendo fazer diferente do anterior? Sabe que está ruim esse fato e não fazem nada. Essa é uma pergunta também que eu me faço também, Douglas. Né, gente? Primeiramente, aí entra a questão: quem colocou no poder esses sujeitos que estão lá? Alguém colocou eles no poder. Eles não conseguiram a sua ascensão política sozinha. Não. Eles conseguiram a sua ascensão porque é política, né? Porque eles tiveram uma aprovação no política. Por exemplo, Bolsonaro ganhou e levou mais de 50% das votações do Brasil. Os políticos tocantis também ganham também sua ascensão. Nós estamos votando em pessoas que estão reproduzindo, estão tirando aquilo que é nosso direito, não por privilégio. Nós estamos perdendo aquilo que é nosso direito, né? Então, isso é preocupante. Então, por exemplo, eu não voto em políticos que estão no poder ali mais de uma vez. Para mim, é uma vez só. O problema no Brasil hoje é que querem levar a função de político como emprego.
Nós vimos em Tocantins governadores aí há mais de 10, 15, 20 anos no poder. Não, tem que trocar, tem que renovar, colocar a população jovem para governar esse país. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem que combater. Então, vocês aí que são jovens, nós somos jovens, na verdade, né? Vamos votar, nós temos que votar em pessoas que não estão ali no poder há muito tempo, tem que trocar, tem que renovar. E votar em pessoas que não vão tirar nossos direitos, não. Né? O pobre, pessoal, o pobre é pobre, não é rico. Se você parcela a conta, se você não tem condição de comprar um carro, sei lá, da Apple, você é pobre. Então, eu vou colocar no poder pessoas que estão a favor da população pobre. Não de quem tem empresa, que está rico, tá? Mas tendência, nós já coloca assim, é um ser pior do que o outro, não melhor, perfeito. Mas também isso me estranha. E a Bíblia se cumprindo, vai ser um governo pior do que o outro daqui para frente. Aí eu vou ter que colocar a Bíblia mesmo, no Ginel. Né? A Bíblia está profetizando. Então nós vamos esperar a melhora. Na verdade, fomos nós brasileiros que colocamos eles lá. Perfeito. Né? Gente, o povo, ele tem poder de tirar e tem poder para tirar, para colocar e para tirar. Esse é o nosso poder. Nós temos um Estado democrático. Faz parte do poder de colocar e de tirar. Né? Aí ele coloca assim: Bolsonaro teve 7 mandatos, se não me engano. Se um deputado não fez nada, com o presidente está pelo no Brasil. Olha, você falou só palavras lindas, concordo, Marília. Com apoio ao presidente a favor do da Amazônia, e que é a favor do partido porte de arma, né? Perfeito. Gente, eu, por exemplo, não votei nele porque troca na internet assim, os vídeos que eles agrediu jornalistas, ele agrediu os direitos humanos contra as mulheres, tá claramente, estava claro. Então, para mim, o que o Bolsonaro faz hoje é um reflexo do que ele já ia fazer. Ele não mudou. O problema é o eleitor do Bolsonaro, não ele. Machista, homofóbico, enfim, né? São vários aí adjetivos de denominar para ex-presidente aí, né, pessoal? Mas enfim. E, pessoal, tá vendo aí o mapinha do Brasil aí, ó? O mapinha, pessoal, mostra os conflitos ocorridos no campo no período aí do século passado, 85 a 96. Tá vendo aí, pessoal, né? Tocantins, Pará, Mato Grosso, Bahia, Nordeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, a Amazônia e como um todo, sendo o território de conflitos no campo. Tocantins tem um bico de papagaio, pessoal, que é um território altamente conflituoso, né? Um território altamente voltado aí para isso, para o nome de campo, né? Onde os conflitos são latentes, são presentes, né? Esse mapa aqui não mudou, não. Ou melhor, ele mudou sim. Ele ampliou esses números aí de conflitos cada vez mais, né? Esse aí é o período anterior para a gente fazer uma análise histórica, né, do Brasil. Aí, pessoal, também no Bolsonaro, né, eles queriam integrar o Ministério do Meio Ambiente à Agricultura. Porque ali, né, o Ministério da Agricultura, ele visa o quê? O agronegócio. Né? E foi criado, gente, o Brasil impera o Ministério da Agricultura. Ele não é atual, não. É o Ministério do Agronegócio. Né? E, portanto, sempre defender das corporações. Então, o Ministério da Agricultura, ele defendeu as corporações. Ou seja, do agronegócio. Isso lá, ó, do Império. Então, para a gente ver que não é recente, né, pessoal? Aí eu tenho aí o MDA, Ministério Agrário, também foi criado após o massacre de Carajás, ocorreu no Pará em 97 e 98. Então, ele tornou-se um importante ministério para ajudar na agricultura camponesa. Enfim. Agronegócio, agricultura patronal, agricultura familiar, são conceitos criados recentemente para se referir à agricultura capitalista e agricultura camponesa. Gente, fala assim, agricultura familiar. Ela integra, pessoal, capitalismo com os pobres, os ricos, pessoal.
um termo, gente, criado no sistema capitalista de produção, tá? Então, agronegócio, agricultura patronal, porque vai ter ali um chefe, vai ter um homem, vai ter uma empresa por trás comandando, né? Patronal, né? De pai, de patrono, de rei, enfim, né? A utilização dessas diferentes denominações faz parte do debate, o embate entre os paradigmas, as posturas, retirar ou destacar o caráter de classe social no desenvolvimento territorial. A hegemonia do agronegócio no Brasil e no mundo, pessoal, gente, aí fala assim, só no Brasil que tem agronegócio? Não, pessoal. O Brasil, ele vai adotar esse sistema de agronegócio que advém das grandes empresas nos países vizinhos, por exemplo, Estados Unidos, os países também europeus também, né, que criam modelos para implantar nos países em desenvolvimento. Aí fala assim, não, o Brasil é um país pobre, ele pode sair de ser pobre se adotar o agronegócio. Mentira, ele vai cada vez mais ficar mais pobre, vai cada vez mais falir se adotar como produtivo agronegócio, tá? Não aceita, aí fala assim, a hegemonia do agronegócio no Brasil não aceita outro modelo de desenvolvimento que não seja o modelo agroexportador de commodities em grande escala, com o uso intensivo de agrotóxicos e transgênicos. Então, o agronegócio ele vai adotar o quê? Usa agrotóxicos como principal intensivo, né, pessoal? E também os transgênicos, gente, né? Parte dos modificados transgênicos. O que são transgênicos, pessoal? Aqueles produtos que sofrem mutação genética. Por exemplo, criar o tomate sem semente, a melancia sem semente, para quê? Para fortalecer a produção em grande escala. Já no outro lado, eu vou ter o quê? Vou ter a produção orgânica, né? Que é aquela que não utiliza produtos que podem fazer mal ao organismo ser humano, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no grupo. Não, vou continuar de novo aqui agora. E aí, pessoal, esse é o sistema do capitalismo que visa o agronegócio, que visa a produção em grande escala, tá? Aí então também a via campesina, né, que tem elaborado a ideia de soberania alimentar, pessoal. Gente, a via campesina, pessoal, é também voltada para criar estratégias para o pequeno produtor, para o pequeno trabalhador. Aí tem um termo muito interessante chamado soberania alimentar, pessoal. O que é isso? A população, ela diariamente os consumos de nutrientes para ela sobreviver. Porque no Brasil a fome ela é latente, ela é presente. Porque não há no Brasil soberania alimentar. A população não consegue produzir, não consegue alimentar. Né? O Brasil produz muito, demais. Mas o que produz não fica no Brasil. Ele vai para fora dos países. Né? Esse é o grande problema que o Brasil passa. Né? Então nós temos que ter no Brasil uma soberania alimentar. A população conseguir produzir, conseguir ter uma alimentação saudável para os seus membros, né, para os seus sujeitos, enfim. E aí eu tenho aí agora as disputas territoriais entre movimentos camponeses e o agronegócio. Pessoal, alguma dúvida aqui agora? Alguma dúvida? Pode colocar no chat que eu vou responder daqui a pouco, tá? Gente, agora vamos tentar compreender também para frente os mecanismos produtivos também por regiões, tá? A gente fazer uma leitura do Brasil como um todo, tá? Gente, o Brasil é um país continental, né? É um país com dimensões gigantescas. Caberia inúmeros países da Europa só no Tocantins. Caberia uns 3 países só dentro do Tocantins, da Europa, dentro do Tocantins. E no Brasil caberia quanto? Né?
Só para ter dimensão aí dos territórios. Gente, por exemplo, o deserto do Saara, que fica na África, ele caberia todo aqui no Brasil e ainda sobraria espaço. O deserto do Saara caberia no Brasil e ainda sobraria espaço para mais um território. Tá? Então, o Brasil é um país com condições continentais gigantescas. Né? Então, logo, se ele é grande, ele apresenta uma grande variedade de sujeitos, de povos, de territórios, de clima, de ambiente, enfim, né? Bem como também apresenta conflitos, desigualdades diferentes em cada parte do Brasil. Os conflitos que o Amazônia passa não são os mesmos conflitos que o sul do Brasil passa. É semelhante a alguns, mas tem as suas especificidades. Fala assim, as desigualdades, elas são formadas pela hegemonia do modelo do agronegócio, no desenvolvimento da agricultura que controla os territórios. Então, no Brasil, quem vai controlar o nosso desenvolvimento, entre aspas, né, é o agronegócio, que vai gerar modelos diferentes. Por exemplo, na Amazônia eu tive o governo João Goulart, que favoreceu que a população nordestina viesse para a região amazônica, com o discurso de que, não, aqui vocês vão ter território, vão ter água. Teve um pouco, mas o grande interesse era oferecer mão de obra para as grandes empresas. Né? Esse é o discurso do grande capital. E aí aumentou assim, na região amazônica os conflitos agrários, porque veio uma população do Nordeste para cá, veio do sul do Brasil as grandes empresas, dentro de quê? De monopolizar o território, né? De plantar, de cultivar para atender às grandes empresas. Né? E aí gerou os conflitos entre empresas, entre latifundiários, entre grileiros, entre igreja católica, entre governo. É isso que vai, entre os políticos que vão gerar esses conflitos e vai provocar no Brasil as desigualdades sociais. Tá? E aí, pessoal, tem a relação do capital campesinato, né? Essa relação capital-campesinato, ela produz o paradoxo da subsistência, em que a produção agropecuária camponesa, parte da riqueza produzida é desviada para as corporações que industrializam, comercializam produtos camponeses. Então, aqui, gente, ó, no sistema capital, pessoal, o que as empresas fazem? Elas compram, né, a mercadoria dos pequenos produtores e industrializam, né, agregam um valor. E aí o trabalhador pobre tem que vender, o trabalhador tem que vender o produto dele bem baixo, para o capitalismo comprar. O que as grandes corporações fazem? Elas aumentam esse valor para vender para os grandes países. Então, o trabalhador ele é obrigado a vender por um preço baixo, um preço irrisório. Já o grande capital vai lucrar com isso, né? Isso aí é uma disparidade social, né? Como é que o grande pequeno trabalhador ele vai conseguir a sua ascensão se os seus produtos não são valorizados, né? Aí, para ele produzir, trazer lá da zona rural para a cidade a sua mandioca, farinha, aí ele gasta para produzir, muitas vezes pega ele produz, o lucro ainda para ter as propriedades. Então, aqui, gente, ó, também no Tocantins e no Pará, por exemplo, grande parte das áreas ali que estão próximas aos rios servem de território para as grandes empresas. Então, ali, hoje no Tocantins, o Rio Tocantins está sofrendo muito impactos ambientais, porque as grandes empresas vêm plantando soja ali próximo à margem do rio, grande parte desses produtos agrotóxicos eles vão para o rio, com peixe, com todo ali aquático, né? O território ficou ruim para produzir, muda todo o local. E esse é o capitalismo. E assim vai conseguindo produzir, conseguindo é, alimentar um problema ambiental, né? A partir dos agrotóxicos também.
E aí também eu gostaria também o êxodo rural, aliás, o que alimenta também o problema no campo é o êxodo rural. Falei para você aqui agorinha. Né? Porque vai aumentar no campo a concentração tecnológica, logo a população é obrigada a migrar para a cidade. Por quê? Porque o campo ele se modernizou. Aí eu vou ter um autor chamado aí, Ariovaldo Banho de Oliveira, que vai dizer que o campo ele está atendendo ao capitalismo a partir do quê? Da modernização da agricultura. Por quê? O campo tem que se modernizar para atender o sistema capitalista da produtividade. Tá? Aí fala aqui, o Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? A gente é muito grande o Brasil, né? Para falar desses conflitos territoriais, né? Aí fala sobre as empresas. Essas empresas controlam as políticas de desenvolvimento da agricultura, ficando com maior. Então, as empresas grandes, elas ganham um apoio, apoio político, apoio do Estado e monopolizam o mercado. Beleza, eu sou um produtor que comercializo aqui tomate. Porém, eu não consigo vender o meu tomate por quê? Porque uma grande empresa, ela produz em grande escala, ela tem financiamento, ela consegue vender o produto dela mais barato. Já eu tenho ali uma pequena produção de tomate, não consigo vender para o mercado. Não consigo vender. Porque, como a grande empresa ela produz muito, ela consegue abaixar os preços. Já o trabalhador pobre, que teve que comprar, tirar do dia do seu arroz para comprar água muitas vezes, para alugar um pasto, ele tem que agregar valor ao seu produto. Mas não consegue vender porque o agronegócio ele tem mais apoio. Por exemplo, se eu for ao supermercado, por exemplo, aqui em Arraias, raramente não tem produtos que são da mesa do trabalhador vizinho. Eu vou ter um queijo, vou ter uma alface, olha lá. Mas na nossa mesa ali a mesa lá do mercado tá o quê? Tá o tomate que vem de São Paulo, o tomate que vem lá de Goiás, são grandes empresas. Então, como é que o trabalhador pobre ele vai conseguir combater, ele vai conseguir combater com grande escala? Consegue. Vai ser esse é o problema também. A Marília coloca assim: no meu ponto de vista, a agricultura familiar, pequenos produtores, são os responsáveis pela maior parte econômica do Brasil. Sim, de fato, né? 70% da mesa do nosso consumo aqui ele vem da mesa da agricultura familiar, tá? Agricultura familiar camponesa, tá? Um trabalhador pobre que consegue alimentar o nosso produto, tá? Aí fala, o Brasil é um dos países mais importantes agrícolas do mundo, e sua extensão equivale, né? Já falei isso aí já, né? Fala também que o Brasil é um dos países que tem destaque na área agrícola. Aqui são das 2006, porque o nosso censo ele foi atrasado, né, pessoal? Esse ano ia ter um novo censo agrícola, né, e do IBGE para não ter por causa da pandemia, né? Então os dados são um pouco atrasados, é 2006, né, que é o censo agropecuário. Então, pessoal, as empresas controlam as políticas de desenvolvimento da agricultura, né? Ela decidiu que a produção ali é uma política de interesse para as grandes empresas, tá? Isso é o problema do Brasil, né? A empresa ela vai contar o que o produtor vai produzir, né? Esse é o problema do Brasil também, né? Porque ela quer vender para outros países. Aqui é repetido, passar para cá. Deixa eu ver aqui. Os contrastes do Brasil são ainda mais fortes quando observamos que esses agricultores que ficam com a maior parte da riqueza produzida na agropecuária são responsáveis por quê? Ó, 70% do feijão, 87% da mandioca, 38% do café, 46% do milho e 34% do arroz. Na pecuária, garantiram 59% dos suínos, 50% das aves, 30% da carne bovina, 58% do leite, a desigualdade
também está presente nos tipos de produção. Então, pessoal, quem ganha ainda com a produção agrícola no Brasil são as grandes empresas, né, que tem todo o apoio aí, financiamento para produzir. Tá? Esses são os contrastes do nosso Brasil, né? O Brasil são um Brasil que tem vários Brasis entre dele. E aí, gente, então também aí desigualdade territorial rural, né? Então, território voltado para a agricultura do agronegócio, né? Aí fala assim, no agronegócio, a agricultura capitalista tem utilizado a nossa grande parte do território para agricultável, o valor bruto anual da produção foi 62%, ou 89 bilhões de reais, né? Enquanto a agricultura camponesa ela foi pequena. Por quê? Ligado aí a atender o sistema capitalista, tá? Pessoal, vamos ver agora, acho que já vocês, né, que o Brasil é uma paradoxal, né, que grande parte das economias visa a produção dos agricultores do agronegócio, né? Aí fala também, é pouca terra e muita gente que recebe pouco crédito, divide o resto da riqueza produzida, né? Porque as terras estão na mão dos latifundiários, as terras ruins estão na mão do trabalhador, da trabalhadora, né? E quem recebe o crédito agrícola do banco é a empresa, é o agronegócio. Aí fala assim, ó, é muita terra, pouca gente para ficar dos recursos empregados na pecuária e com riqueza produzida e que fica também com parte da riqueza produzida pelo campesinato, por meio da renda capitalizada da terra. Pois o negócio que comercializa a maior parte da produção camponesa, o paradoxo da subsistência é mais bem compreendido. Então, gente, o que quer dizer, né? Que há uma negação de que é o camponês para nossa mesa nossos produtos. Eles querem negar que é da força do trabalhador pobre que vem os produtos, né? Depois você vem com calma. Então, isso aqui no slide, tá? O texto que eu coloquei no WhatsApp, tá? Então, essa parte aqui. Então, aqui, gente, ó. Vamos ver aqui agora, para finalizar a nossa aula, né? Já são 8h35, finalizar alguns elementos da questão agrária nas regiões sul e sudeste do Brasil. Gente, nós vamos ver agora por cada região, tá? De forma bem breve, para fazer uma leitura do espaço territorial. Nessas regiões aí, né? Há o paradoxo da questão evidente. Então, produz para é uma cultura mais desenvolvida. Gente, eu pergunto, por que na região sul-sudeste a agricultura é mais desenvolvida? Porque está próximo aqui das indústrias. Gente, São Paulo é um dos estados que produz muito. Ali, ao redor de São Paulo, nós temos muitas empresas, muitos territórios que alimentam não só a capital, São Paulo, mas também toda a região vizinha de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Por quê? Eu tenho indústria, eu tenho mão de obra qualificada, eu tenho um maquinário de ponta, eu tenho engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, eu tenho toda uma equipe voltada para dar assistência ao grande produtor. É ali onde está o centro político do Brasil, e está no sudeste do Brasil. Então, ali está onde o presidente está grande parte do seu dia, ali é onde está o centro o centro político, é dali também onde saem as decisões do que o Brasil vai comandar. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Então, ali é o centro das orientações técnicas. É ali onde estão as faculdades, é ali onde estão as universidades, onde estão pesquisando um pouco mais para compreender as indústrias. Né? Está de encontro com o capitalismo também. É ela que vai fazer os testes de medicamentos. Então, aí, a região do Brasil, o Sudeste, é onde o polo industrial, né, que beneficia a produção agrária também. Tá?
bem como é um território onde tem altos conflitos agrários, né? Aí fala assim também, né, o Bernardo Massano Fernandes. Lembramos que é nessas duas regiões onde o agronegócio se estabeleceu primeiro e tem se territorializado de forma intensiva. Então ele tem o quê? Tem uma agricultura intensiva, ele tem uma pecuária intensiva. O que é gente intensiva? Onde eu crio gado em sistemas confinados, onde eu crio gado ali tendo todo o apoio técnico para produzir. Eu não vou criar o gado solto na fazenda. Eu vou criar ali, ó, recebendo vacina diariamente, recebendo água diariamente. Tem todo um sistema voltado para vender, para exportar. Né? Esse é o sistema intensivo agrícola, o sistema intensivo da agropecuária no Brasil, né? Que é o modelo do capitalismo, né? O capitalismo agrário. Tá? Vou para cá. Por exemplo, aí, ó, a soja, o fumo, a cana-de-açúcar, a laranja, o café, o milho, o azeite, o frango, suínos, bovinos e silvicultura são as principais commodities, né? Produção em grande escala. E os camponeses participam principalmente da produção de fumo, laranja, café, além de feijão, né? Para abastecer as grandes corporações. Pela poderosa presença do agronegócio, é nessas regiões onde os camponeses tiveram menos sucesso para se reproduzirem, mesmo com as intensas ocupações de terras e participação de políticas de créditos fundiários, os camponeses não têm conseguido expandir seus territórios. Por quê? Camponês trabalhador pobre, né? Porque ali está a indústria. A indústria, com o agronegócio, não deixa os camponeses conquistar por direito as suas terras. Quem comanda ali é a grande indústria, né? A partir do agronegócio. Gente, e o Nordeste, pessoal, hein? Como está nessa situação política aí? Gente, o Nordeste, no Brasil, né, na formação do Brasil, ele foi um território altamente importante, principalmente no cultivo do café, da cana-de-açúcar, né? Principalmente também nas regiões onde teve muitos trabalhadores aí, escravos, né, que deram o trabalho para alimentar a produção agrícola, né? Então é ali, por exemplo, onde tem uma força do campesinato, né? Bem como também tem uma região altamente pobre, tá? Principalmente da região do semiárido nordestino, uma região pobre. O Nordeste não é totalmente pobre não, tá, pessoal? Mas tem uma região pobre sim, tá? A maior parte dos estabelecimentos das terras são agriculturas familiares que vivem de extrema pobreza, com a ajuda de políticas compensatórias, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, gente, ó, aí o Nordeste é uma região pobre, né? Então, tem grande população e recebe um auxílio para viver, né? Porque é uma região pobre, uma região que tem a população tem um índice educacional baixo. Se for olhar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é abaixo das cidades. Então, eles têm que viver de outra forma também, tá? Porque não tem apoio político para a população viver de forma digna também, né? Porém, mesmo em condições precárias, esses agricultores produzem 70% do arroz, do feijão, mandioca e milho, né? Culturas importantes para a nossa base alimentar. Então, é de lá, mesmo com as contradições espaciais, é o Nordeste que produz grande parte do nosso consumo de arroz, feijão e mandioca, principalmente, né? Milho também. São alimentos bases que alimentam, né? Ajudam a nossa base nutricional alimentar, né? Aí fala assim também, mesmo empobrecidos, com pouco, nenhuma tecnologia, sem recurso ou com pouca terra, o campeonato nordestino é responsável por grande parte da segurança alimentar do país. Tá, pessoal? Nordeste é marcadamente uma região agroexportadora em que o coronelismo sempre se beneficiou dessa condição. Aqui é um problema que o Nordeste passa, gente. O que é o coronelismo, pessoal, hein? É um sistema político onde o coronel obriga os sujeitos ali da vizinhança a permanecer
num sistema único, um sistema em que ele é o que comanda. Ou vota no quem eu estou apoiando, ou você vai morrer, ou você vai ser assassinado, ou você vai perder a sua propriedade. Então ali é o sistema do coronelismo, né? E aqui também é o sistema de voto de cabresto. Aí votar naquilo que eu quero, né? Isso, pessoal, é muito presente aqui em Arraias, bem como também na região amazônica e do Nordeste também. Bem como, pessoal, a China é um dos países onde mais compra alimentos produzidos no Nordeste, tá? Bem como é lá, pessoal, onde a via campesina, né, a agricultura camponesa, ela ganhou força. Por quê? Nós temos um povo ali muito resistente, uma população pobre, mas uma população consciente daquilo que ela pode fazer. Então, a luta pela terra no Nordeste ela é muito forte, tá? E no Norte, pessoal, hein? Como fica a região Norte? Eu falei para você que agora, a região Norte é também um território, pessoal, que ela vai se intensificar a partir da década de 60 no Brasil, com o governo obrigando a nordestina a migrar para a região norte, né? E aí eu vou ter principalmente muitos imigrantes aqui no Tocantins, né? Que até então era Goiás. Por exemplo, Pará, Tocantins tem migrantes nordestinos, maranhenses, piauienses, mineiros, que vieram para cá, para a região norte, para tentar uma outra vida, né? Falar assim para a região norte. Alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Não, né? Então, essa porção oriental da Amazônia é a atual fronteira agrícola. Gente, o que é uma fronteira agrícola, pessoal? É onde, pessoal, onde está se intensificando o território, né? As disputas territoriais. É aqui, ó. Então, daqui o Brasil, então, vem do Brasil, vem subindo para a região tocantinense, Mato Grosso e o Pará. Então, aqui, o Brasil é um território. Aqui, ó, Brasil. Então, aqui, ó, é aqui no Tocantins, Maranhão, que tem a fronteira agrícola. É nesse território aqui onde está tendo a disputa territorial, onde os conflitos estão avançando, né? É na fronteira que o Estado, que está os políticos, que está né? Por isso é uma fronteira, né? Uma abertura do capitalismo. É chegando naquele território, intensificando o território, né? Um território voltado aí para a relação territorial. Né? Por isso, fronteira agrícola, né? Que é a chegada do capital, né? Que é a expulsão dos trabalhadores, que é a morte dos homens do campo e mulheres do campo também, tá? Então, no território, pessoal, a pecuária de corte, né, e a soja são as principais commodities, né, pessoal, de corte, aquela voltada para o mercado, né? Ao mesmo tempo, é nessa região que o governo federal tem mais terras e as utiliza para reforçar a sua política de reforma agrária, né? Por meio da regularização das terras de camponeses, poceiros, o governo declara estar fazendo reforma agrária. Embora seja de conhecimento geral, não é essa reforma agrária reivindicada pelos camponeses sem terra. Olha aqui, gente, interessante, né? Aí o governo fala o quê, né? Ideologicamente, não, aqui está tendo reforma agrária, está tendo desenvolvimento. Mas não é nada disso, pessoal. Assim, desenvolvimento para quem? Para quem tem no recurso da venda da soja do Tocantins? Para onde está indo a ação energética do Pará, por exemplo? Aí vai criar o quê, pra gente? Por exemplo, gente, cria no Tocantins, no Pará, muitas hidrelétricas. Para quê? Para fornecer energia para explorar os minerais. Mas para quê? Para atender a exploração mineral. E aí, esse dinheiro não vem para a educação, não vem para a saúde. Esse é o problema que o Brasil passa, né? As terras da Amazônia são disputadas para a expansão do agronegócio e resistência dos povos indígenas e camponeses. Sabemos, pessoal, que aqui, sabemos que no
Tocantins, o Pará, a região amazônica, são territórios que têm muitas comunidades tradicionais, né? Tem ribeirinhos, tipo aquele ribeirinho que vive na comunidade do Rio, né? Então eles são expropriados também, tá? Isso aqui é mais, já falei isso aqui para vocês, resumindo. E os centrais também, gente. Centrais, pessoal, né? Compõe ali o Goiás, o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso, tá? Então, eles são também áreas de fronteira agrícola, onde o negócio ganha destaque. Não é à toa também que o Pantanal, agora no Nordeste, é um destaque, gente. Por quê? Porque o agronegócio, ele está se territorializando, ele está o que? Ganhando dominação territorial. E isso impulsiona aí, né, conflitos. Quem tá no Mato Grosso do Sul? Os sojicultores, os latifundiários, as empresas capitalistas, né, americanas, europeias, para tentar dominar todo esse território, tá? O agronegócio produz 98% da soja, onde é mais forte, mas também domina a produção de arroz e feijão, sendo que o campesinato produz 23% do arroz e 22% do feijão. Os pequenos agricultores são mais representativos na produção da mandioca e do café, bem como aí respectivamente, né? Então, pessoas basicamente voltados para o território do latifúndio, né, pessoal? A gente pode pensar assim, tá, é possível, será, uma outra política? É possível, será, pensar uma outra política para o Brasil? É possível pensar em um outro modelo de desenvolvimento territorial? Pode pensar aqui. Então, gente, para finalizar, tá? Esse texto aqui, né, esse trabalho é do Bernardo Massano Fernandes. Ele trouxe leituras para entender um pouco mais das políticas agrárias no Brasil, a partir dos dois paradigmas, né, um paradigma voltado para o agronegócio e outro paradigma voltado para a questão agrária, né? Aí fala assim, em Fernandes, apresentamos diversos sobre as diferenças entre campesinato e agronegócio, né? Então, assim, é possível nós lermos, compreendemos o Brasil como um território altamente famoso, né? Mas é possível pensarmos num capitalismo que seja, né, voltado para o sistema de autonomia do camponês, né? Lembrando que não vai acabar o capitalismo, nós temos dentro dele viver esse capitalismo, mas de outra forma, né? Um outro mundo é possível, sim, mas no combate ao capitalismo, tá? Por exemplo, aí, né? Com a expansão das universidades, com a expansão das escolas no campo, com formação de professores para a educação no campo, com modelos de educação que seja voltada para a equidade social, né? Pensando em políticas públicas que aumente a autonomia política dos camponeses, né? Aumentando aí a autonomia para que eles possam produzir e comercializar o que eles produzem, né? Na pequena escala. Então, assim, é possível, sim, pensar, né? Mas primeiro tem que pensar em outro modelo que seja voltado para a equidade política, né? Para a igualdade, assim, né? E combatendo, assim, a hegemonia do capitalismo, tá? Aqui, pessoal, é referência aí do texto, tá? Eu vou enviar para vocês no e-mail também. E é isso. Pessoal, até agora aqui, alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Deixa eu ver aqui ainda. Douglas, Edneia, Eliezer, Maria Santana, Marília. Pessoal, eu queria que vocês falassem aqui agora o que vocês aprenderam ou se não conseguiram aprender nada. Foi produtivo, o que faltou. Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite, Eliezer. Tudo bem? Beleza. Vai, professor, essas aulas do senhor foi umas aulas muito interessantes, porque muitas das vezes eu não sabia algo assim relatado sobre a agropecuária, né? Tipo sobre as terras, como é que era, como é que não era. E aí com essas Uhum. explicações eu aprendi muito, muito bem.
as coisas que eu não sabia, um pouco das coisas que eu não sabia, né? Eu sabia um pouco, mas não sabia quase tudo, entendeu? Mas agora eu já sei praticamente muito mais do que eu não sabia. Então, assim, Eliezer, né? Aqui, pessoal, é uma disciplina. Agora vocês têm que ler muito mais, tem que ficar atento, pessoal, às políticas, né? O que se faz no meu município, de onde eu moro. E também, pessoal, na minha prática, como professor de educação do campo, trabalhar isso. Por exemplo, se vão ter disciplinas na frente, gente, que vão ligar nas práticas pedagógicas, como eu posso trabalhar na minha área de artes com a educação do campo? Posso trabalhar com charge, posso trabalhar com poesia, posso criar uma música sobre educação no campo, enfim, gente, existem possibilidades. Aqui foram apenas apontamentos para ajudar vocês a fazer uma leitura sobre o território, uma leitura sobre as questões agrárias no Brasil, tá? E ler, é pesquisar, é estar dentro das notícias, é participar dos movimentos sociais, tá? Vocês vão aprender muito com isso, tá? Isso é muito nos ensinar também. Edneia, Pedro, Maria Santana, Dalila, Marília, joga falar. Douglas, Sara, Olivia. Alguém mais a falar? Professor, questão agrária é um tema meio complicado, né? Que entre as lutas por terras, as políticas públicas, mas dá uma esclarecida bem melhorzinha, que eu não tinha quase noção de nada, porque eu não tinha lido quase nada ainda, mas eu anotei um monte de coisa e quando eu tiver dúvida eu vou voltar aqui do zero. E é isso, gratidão, mestre. Tudo bem, Maria Santana. Gente, é isso, gente, né? Você vai, gente, aprofundando os conhecimentos ao longo que você vai estudando, vai aprendendo. Nós estamos num tempo ainda de pandemia, né? Ensinar por aqui muitas vezes é mais complicado. Muitos não conseguiram ver a aula por completo porque não tem internet em casa, tá? Mas é possível sim aprender, tá? E ler e dedicação. Né? Quem quer aprender é possível sim, tá? Maria Santana. Algo a falar, Marília, Ailton, Dalila. Vocês estão tímidos, Na é? verdade, a questão de a matéria questões agrárias, ela deveria ser abordada desde o ensino médio, o ensino fundamental, mas a matéria, ela não é valorizada em si. Na verdade, a gente não tem professores qualificados para isso. Eu tive professora de geografia, como a professora de geografia, ela era formada em geografia, como não tem, como eu posso dizer, outras escolas não têm um professor formado para essa área. Então, como eu já tive muito mais facilidade para falar sobre a questão de questões agrárias, mas muitos não tiveram essa oportunidade, e esse é um problema no Brasil, né? Uma questão que a gente estava trabalhando lá na matéria de História da Educação, que a gente não tem professores qualificados. E a gente pode ver isso, que muitos estão tendo dificuldade por causa disso, que a gente não teve professores qualificados para tratar sobre essa questão. Sim, tranquilo. E aí, Marília? E muito mais também. Eu pegaria essa fala e aprofundaria ela. Também não temos, os professores não têm a oportunidade de fazer uma formação adequada para isso, né? Não é só ter professores formados, né? Mas que o professor tenha a qualidade no material. Por exemplo, quero fazer um doutorado, mestrado, né? Às vezes eu tenho que parar de estudar para ir mudar de cidade. Será que o governo está me dando apoio? Será que tem bolsa para estudar? Será que as condições de trabalho são adequadas? Será que quando o professor quer participar de um curso, ele tem liberação da escola para se aperfeiçoar? Gente, o mundo muda todo dia. Por exemplo, os livros da geografia 2019 já está ultrapassado. Agora é pandemia. Os livros de biologia ultrapassou.
Todo mundo agora fala de pandemia, fala de Covid-19. Então, olha o tanto de coisa. Gente, olha como a ciência está mudando nesse 2020. Então, a realidade ela muda constantemente. Estamos transformando a realidade, o contexto social. E o professor é isso, né? Ele precisa estar atento, precisa estar ligado a essas transformações. Né? E por isso que o professor deve ter formações anuais, formações bimestrais, ler, discutir, repensar aquilo que já fez. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu tinha uma concepção de vida, hoje eu tenho outra. Por quê? Porque eu li, aprofundei, voltei naquilo que já estava errado, aperfeiçoei. E é isso. Isso é formação de professores. Né? E eu acho que a nossa função como professor aqui é justamente essa. Né? Construir com vocês diálogos, construir uma criticidade. Não é só chegar aqui e falar, olha, isso, pronto, não. Eu estou conduzindo vocês a um diálogo, a fazer uma interpretação, a fazer uma leitura da nossa realidade, né? Porque eu tenho pessoas eu tenho vizinhos que trabalham vendendo produtos ali na feira, né? E hoje não tem condição de mais de ir para lá, porque não tem o apoio, né? Tem que vender na porta da sua casa, chovendo. Por exemplo, aqui a Raiz não tem um espaço adequado para comercializar esses produtos, né? Por quê? Né? Quem está faltando aí atuar politicamente? Governo municipal, federal, estadual? Né? Cadê a preocupação? E aí é nosso papel como professores, e vocês como estão formando para ser professores, conduzir isso. Eu posso muito bem na minha aula de música ou de artes construir essa criticidade. Nós não podemos somente ouvir as pessoas e calar. Nós temos que falar, mas só a pessoa vai falar quando ela tem argumento. Então, ter argumentos coerentes, leituras, para construir esse processo do conhecimento, né, que se dá constantemente, né, que se dá no dia a dia. Assistindo uma série, ouvindo, conversando com os vizinhos, na sala de aula, com os amigos da faculdade. E assim vai construindo conhecimento. Isso é importante, tá, pessoal? Alguém mais queria falar? Senão eu vou finalizar aqui a aula agora. Tá? Lembrando que eu vou passar uma atividade para vocês por e-mail e amanhã vou publicar para vocês no grupo do WhatsApp. E vou publicar também essa aula aqui no YouTube para quem quiser rever. Tá? Bem como eu vou passar também atividades para ser entregue, vou passar também direitinho na data. Tá? Pessoal, é isso. Foi lindo. Foi ótimo, obrigado. A gente se vê no WhatsApp. Bons estudos para todos e dedicação sempre, tá? Obrigadão a todos aí, pessoal.